graça de Deus esteja com cada um de vocês. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo te comanda, te encha, te sela, e você vive uma vida para Deus, uma vida totalmente envolvida com a graça de Deus. Desejo saúde, desejo tudo de bom para cada um de vocês, meu irmão, que cumpra nas suas vidas o Salmo número 1, a árvore plantada junto ao ribeiro, que dá seu fruto na estação certa, cuja folha não murcha, e tudo que faz prosperará. Tudo que faz prosperará. Que você tenha uma vida próspera, uma vida recheada com o Espírito Santo e sempre vivendo em harmonia com Deus. Eu desejo tudo isso em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Aqui no livro de São João, o Evangelho de São João, no capítulo 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto é tirada, e limpa toda aquela que dê fruto, para que dê mais fruto ainda. Jesus se declara como ele sendo a videira verdadeira e mostrando que o Pai é o lavrador e nós somos ramos. Nós somos ramos. Então há uma harmonia entre o Pai, o Filho e nós, tudo nessa videira. Nessa videira está o Pai, nessa videira estamos nós. Agora, o tronco, ele não dá fruto se não tiver o ramo. Então aí você vai ver que um depende do outro. O tronco depende do ramo, e o ramo depende do tronco. Mas o que adiantaria um tronco bonito, sadio, uns bons ramos também sadio, se não tiver um lavrador, que ele não faz parte da oliveira, ele não está na oliveira, ele cuida da oliveira. Quem está na oliveira é o ramo. O ramo e o tronco faz parte. Ali que vem o fruto. Mas o lavrador, a missão dele é cuidar. Que é a missão do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o lavrador. Aí vem Paulo e diz assim: vós sois lavoura de Deus. E eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Aí volta a Deus de novo. O crescimento vem de Deus, que é o lavrador. Agora, a lavoura não consegue se desenvolver, produzir uma boa safra, se não tiver um bom lavrador. Um lavrador ágil, um lavrador inteligente, um lavrador que sabe como cuidar da lavoura. Bem, o benefício é da lavoura e o lucro é do dono. Mas vai depender do bom lavrador. Cadê José do Egito?
José do Egito, quando ele falou para Faraó, as 7 vacas gordas vai ser 7 anos de plantio, e as 7 magras vai ser 7 anos de miséria, semelhantemente são as espigas, e o senhor Faraó tem que arrumar homens que sabem como plantar e colher para aguentar esses 7 anos de miséria. Foi o que José falou para Faraó. Falou para Faraó que tinha que arrumar homens sábios para cuidar dessa lavoura. Faraó falou assim para ele: o homem é você. Eu não vou arrumar homem nenhum, o homem é você. Agora José mandou ele arrumar outros homens, mas Faraó falou: não, o homem é você. E tirou o anel do dedo, colocou no dedo de José e falou para ele: aqui está o trono do governante, e você sentará nele, e você vai governar o meu país. Você vai plantar, você vai colher, você vai distribuir, você vai fazer tudo. E com respeito, eu vou pedir respeito, porque quando você sair do palácio, a trombeta vai ser tocada. E todo mundo vai prostrar quando você passa. E eu vou exigir respeito do povo ainda. Não é somente eu vou dar o trono para você, autoridade para você, liberdade para você plantar, dar meu anel para você, dar o trono de governante para você, mas eu vou também exigir respeito do povo. Porque, sendo José um estrangeiro, que veio lá ele veio lá dos hebreus, veio como escravo, e foi parar nas masmorras como um homem atacador de mulher casada, sem respeito com mulher do próximo, que Potifar jogou ele lá na masmorra. Fama boa ele não tinha. Ele não tinha ninguém que podia advogar a causa dele, porque era uma causa levantada contra a mulher do oficial. E toda a verdade de José era toda engolida por uma mentira da mulher de Potifar, porque ela era uma das damas ali no Egito. Então a verdade de José não valia nada perante as mentiras dela, por causa da sua posição. Um era escravo, o outro era oficial do Egito. Agora Faraó não olhou para nada disso. Faraó não olhou para nada disso. Faraó não quis saber quem ele era, se ele era hebreu ou não era. Quem levou ele para o Egito, se eram os ismaelitas, os medianitas. Faraó também não quis saber. Faraó não quis saber se ele morou na casa de Potifar e que a mulher de Potifar falou que ele quis atacar ela. Faraó não quis saber nada disso, porque não era isso que ele precisava saber. Ele precisava salvar o Egito e salvar o mundo. Salvar o mundo. Isso estava acima de qualquer outra coisa. De qualquer outra coisa que se apresentava a respeito de José. O que estava acima de tudo era salvação. Salvação. E o que está acima de tudo hoje é salvação. A pessoa está preocupada lá com o passado de um, passado de outro, está preocupado com o hino, o outro está preocupado
com política, o outro está preocupado quem vai governar ou quem deixou de governar. O outro está preocupado com o trabalho, o outro está preocupado aqui, preocupado ali. Mas a preocupação do momento de Faraó era salvar o seu país e salvar o mundo, que eles iam sofrer 7 anos de miséria e todo ia morrer. Agora, para ele poder salvar, ele tinha que ignorar toda a malfama que era jogada sobre José. Ele nem procurou saber. A única coisa que falaram para Faraó, foi que passou os magos, que ele chamou os magos, para ele contar para ele o que significava o sonho. Não contaram, não sabia. Chamou sábio do seu reino, os conselheiros, também não souberam contar. Chamou os teólogos, também não souberam contar. E Faraó se viu com um sonho na frente, sem saber o que era, e todos os seus sábios não sabendo explicar para ele o que significava. Mas Faraó tinha no seu reino um copeiro que exprimia uva no seu copo. Esse copeiro tinha sido preso, e preso com José. Ele conheceu José no cárcere. Ele conheceu José quando ele estava preso. E José teve um sonho que ele estava espremendo uva no copo do rei, ao que ele fazia. E José falou para ele: você vai voltar à sua posição. Você vai voltar ao seu posto de dever. Você vai ser julgado e vai ser julgado como inocente. E você vai voltar a espremer uva no copo do rei. Você vai voltar para o palácio, que é um quadro nosso, né? Nós vai voltar para o palácio também. Nós viemos aqui para essa masmorra, porque esse mundo é uma masmorra. Mas o que nós fazia antes de vir na masmorra? Nós vivíamos com Deus antes da fundação do mundo. E nós vai voltar para lá. Quando o copeiro voltou para o palácio fazer o mesmo serviço que ele fazia antes, nós voltaremos também para o palácio, porque aquele copeiro aponta para nós. Aquele copeiro é um tipo nosso, que nós viemos para a masmorra, mas seremos julgados como inocentes por causa do sangue de Cristo. Ele coloca nós na condição de inocente, porque Jesus levou toda a nossa culpa sobre ele. E nós voltaremos aonde nós estávamos antes. Antes de vir aqui na masmorra, nós voltaremos novamente para o palácio, servir o vinho para o rei. Vinho quer dizer estímulo, alegria. Isso é profundo. Isso aí é muito profundo. Essas coisas da Bíblia, ela tira a gente de tontice, tira a gente de calúnia, discussão, porque é muito grande para você ficar envolvido com tanta coisa que não tem significado algum. Aí quem ficou na responsabilidade de apresentar José era o copeiro. Não tinha outro. Era o copeiro. Aquele que teve um encontro com José na masmorra. E a única pessoa que pode apresentar Jesus é aquele que esteve com ele. Esteve com ele aonde? Na masmorra, no Calvário. Teve com Jesus no Calvário. Porque a noiva teve com Jesus o tempo todo.
ela saiu na lançada. O soldado deu a lançada no coração de Jesus, saiu água, sangue e espírito. É ali que saiu a noiva. Então ela esteve com ele, que nem José esteve, o copeiro esteve com José. E quando ele viu o faraó ter o sonho, e todos os sábios se apresentando, e nenhum tinha resposta, porque não tem medo. Não tem medo. Você pergunta para qualquer denominação que você queira perguntar, não importa o tamanho que ela tenha, o estudo que ela tenha. Por que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo e eles não batizam? Por que Jesus lavou o pé dos apóstolos e falou: assim como eu fiz, faça vós também? Eu lavei os vossos pés, vós devem lavar o pé um do outro. Por que eles não fazem? Por que eles não fazem? Pergunte para ele, por que eles não fazem? Por que Jesus é Deus, ele fala que Deus é 3 pessoas? Se tem 3 pessoas, tem 3 deuses. Se tem 3 deuses, tem que ter 3 tronos. Se tem 3 tronos, tem que ter 3 deuses para você adorar. E qual deles você vai adorar primeiro? Que Deus falou: adorar só a mim. Não adora outro, porque não tem outro. Êxodo 20, verso 1. Eu sou o único Deus, não há outro perante mim. Como é que nós vamos arrumar mais 2? Como é que nós vamos arrumar mais 2 se Deus falou que não tem? Será que nós somos verdadeiro e Deus mentiroso? Não. Deus é verdadeiro. E eu sou a videira verdadeira. Porque existe falsa. E meu pai é o lavrador. O lavrador é o que limpa. O lavrador é que tira a cipó do pé de milho. O lavrador é que corta o ramo que não dá fruto. O lavrador é que poda. O lavrador é que tira os matos da lavoura. O lavrador é o Espírito Santo. É ele que faz limpeza na nossa vida, no nosso coração, tirando a amargura, tirando o desânimo. Porque o desânimo é uma doença, meu. Desânimo é uma doença que corrói mais do que o câncer. Porque o câncer não tira as pessoas da igreja, mas o desânimo tira. O desânimo tira as pessoas do posto de dever. Desânimo. Agora, quando o copeiro falou para o faraó, primeiro o copeiro deixou todo passar perante o faraó e ninguém respondia, ninguém falava o que era. Porque acabou, porque tem que acabar a era, né? Porque a era acaba e você dá um passo à frente. Porque a 7ª era da igreja está no lugar santo. E a glória da Shekinah está no lugar santíssimo. A panela dourada com maná, que o maná é Jesus, está no lugar santíssimo. A vara de Arão florescida, como Umbanda diz que é nós, que carrega o nome do sacerdote e prova que Jesus é o verdadeiro sacerdote. Quem provou foi a vara de Arão, que ninguém sabia quem era o sacerdote de Israel. Quem mostrou que era Arão foi a vara dele, e é nós que prova. Pelo fruto conhece a árvore. E nós é o fruto que Jesus passa a ser conhecido por nós. O que seria da árvore sem fruto? Ninguém sabe quem era ele. O que seria Jesus sem nós? O que seria da videira sem ramo? Não tem jeito de dar fruto. O que seria do lavrador se a oliveira não desse ramo? O lavrador ia fazer o quê? Cuidar do tronco? O tronco não dá uva. Quem dá uva é os ramos. Agora, quando o copeiro viu que tudo acabou, quando também Jesus viu que todo o vinho do noivo acabou, São João 2,
todo o vinho acabou, o vinho natural. Aí ele trouxe o dele, a água transformada em vinho. Aí que entra o de Jesus, o transformado. Nós tem que entrar uma igreja transformada. Uma igreja que viveu no fundo do poço como água, mas agora ela está na mesa como vinho. Mas antes disso, ela teve que entrar em 6 jarras. E as 6 jarras é os 6.000 anos de trabalho de Jesus. Quer dizer que nós temos que entrar no trabalho de Jesus para depois ser transformado. Eu vou voltar a explicar isso para você não ficar confuso. Aquela água estava no fundo de um poço. Ela saiu do fundo do poço e entrou em 6 jarras. Das 6 jarras, ela sai vinho e vai para a mesa. Então, antes de você ir para a mesa de Jesus, como vinho, aquela mesa que é do tamanho não sei de quantos mil, todo mundo estaria sentado naquela mesa, Abraão, Isaac, você ir lá transformado, você tem que passar por 6 jarras, 6.000 anos de trabalho de Cristo. Você tem que entrar no trabalho de Cristo. Você tem que entrar, como Jesus disse. Um trabalha e o outro entra no seu trabalho. Você tem que entrar no trabalho de Cristo. Como que o lavrador vai cuidar de você se você não está no tronco? Se você está podado, você só tem que secar. E uma vez que seca, você é queimado. A não ser que Deus te enxerta você de novo. Que pode acontecer. Deus pode... Poderoso é Deus para enxertar de novo, disse Paulo. Poderoso é Deus para enxertar de novo. Agora, o copeiro aponta para nós, irmão. Que nós tivemos com Jesus na masmorra, na cruz. Que nós tivemos com Jesus no Calvário. É esse que teve com Jesus no Calvário. É esse que sabe quem é Jesus. É esse que sabe apresentar Jesus. Que Jesus também vai ser apresentado. Olha, o copeiro apresentou ele. Aí falou, Faraó, o senhor está perturbado? Estou. O senhor chamou os sábios e eles não souberam explicar? Não. O senhor chamou os teólogos, eles não souberam explicar? Não. O senhor chamou todos os seus sábios, eles não souberam explicar? Não. E eu sonhei com 7 vacas gordas devoradas por 7 magras, e 7 espigas gordas devoradas por 7 magras, e nenhum deles tem resposta. Como os 3 magos que entrou em Jerusalém perguntando: aonde está ele, o rei dos judeus? E nenhum deles respondia onde ele estava, porque não sabia. Eles não sabem onde Jesus está hoje. Aonde que Jesus está hoje? O irmão Branda sabe. O irmão Branda disse, quando um religioso perguntou para o irmão Branda: Jesus está na tua igreja? O irmão Branda disse: não. Para onde que Jesus está então? Ele está na sua palavra. E se você aceita a palavra, você aceita Jesus. Mas não tem jeito de você aceitar Jesus sem antes aceitar a palavra. Porque ele está na sua palavra. Jesus está na sua palavra. Tem a palavra que você tem Jesus. Ele vem junto com a palavra. Agora, é que nem irmão, é que nem aquele rapaz que foi na guerra, era filho único de um grande ricaço, e lá na guerra ele foi atingido por uma bala, mas enquanto ele estava ainda vivo, ele fez um quadro, desenhou um quadro,
e falou para o seu companheiro: eu sei que eu vou morrer, não vou aguentar voltar para lá, mas leva esse quadro aqui e dá para meu pai como um presente que eu desenhei para ele aqui, ferido na guerra. E quando o moço voltou para casa, que ele acabou a guerra, ele chegou no pai do rapaz e falou assim: seu filho morreu como um herói, mas ele deixou esse quadro aqui como uma lembrança para o senhor e mandou eu trazer. O pai fazia coleção de quadros famoso, ele era de fazer coleção, tinha muito quadro famoso na sua casa. Ele colocou o quadro do filho dele entre os quadros famosos e deu nome para o quadro do filho dele, e deu nome para o quadro do filho dele, e colocou lá no meio dos quadros famosos, né? Colocou lá no meio o quadro do meu filho. Aí morreu, o ricaço morreu e mandou punhar no leilão todos os quadros dele. Falou assim: quando eu morrer, vocês colocam no leilão todos os meus quadros. E foi colocado no leilão. E chegou o dia anunciado que ia punhar no leilão o quadro dele, e juntou muito rico. Pessoa que compra quadro para levar para o museu, para levar para o lar. Essas pessoas que gostam de fazer coleção de quadro. Foi anunciado, foram tudo no salão. Aí o homem que anuncia os quadros, o leiloeiro, falou assim: vamos começar o leilão. Todo mundo na sua posição, todo mundo quieto, todo mundo prestando atenção. Aí ele falou assim: vou começar com o quadro O Filho. Aí ele falou assim: quem dá tanto por esse quadro? Esse quadro foi desenhado pelo filho do dono desses quadros. Quando ele estava na guerra, ferido, ele desenhou esse quadro e mandou para o pai dele. E o pai dele colocou no meio dos quadros famosos. Também está no leilão. Aí a turma falava: nós não queremos rematar esse quadro, e nem artista era. Nós vamos rematar os quadros famosos, de Da Vinci, o quadro de Picasso, o quadro desses grandes homens. Agora esse quadro aí ele desenhou na guerra, nem pintor era. Eu não dou nada. E fazer o que com isso? Aí ninguém rematou o quadro. Ele não tinha fama, ele não era de um pintor, ele era de um rapaz que pintou lá na guerra. Mas o jardineiro, que gostava muito do rapaz que morreu, e gostava muito também do seu patrão, ele queria ter algo para lembrar do moço e lembrar do seu patrão. Ele falou: eu vou rematar esse quadro como um quadro de lembrança. Vou rematar esse quadro. Aí falou assim: eu dou, vamos supor, ele falou assim: eu dou R$100. Aí ele falou: R$100 pelo quadro é o que eu posso dar. Aí ele falou: quem dá mais? Ninguém dava. Ele falou: então vale uma, vale duas. Não tem ninguém que dá mais? Todo mundo em silêncio. Vamos logo com esse leilão, nós queremos quadro famoso. Nós viemos aqui para arrematar o quadro famoso dos grandes artistas, não esse quadro aí. Aí o homem gritou: então o quadro é seu. Você rematou o quadro, falou para o jardineiro. E fechou a pasta, falou: o leilão acabou. Aí falaram: mas não, como acabou o leilão? O senhor não vai pôr os outros quadros no leilão? Falou: não. Mas nós viemos aqui para arrematar os outros quadros famosos. O senhor não vai continuar com o leilão? Ele falou: não, porque aqui no testamento
o dono do quadro deixou no testamento. E no testamento está escrito assim: aquele que rematar o quadro filho, ganha todos os outros. Então só tem um quadro aqui no leilão, um quadro filho. Quem rematar ele, ganha os outros. E o jardineiro rematou ele, ganhou os outros. Todos os quadros do jardineiro. Então aí é Jesus. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você ganha arrebatamento. Você ganha corpo glorificado. Você ganha coroa como rainha. Você ganha manto. Você sobe na escada de marfim para receber seu galardão. Você vive a eternidade com um corpo de 18 anos, sem ruga, sem dor, sem morte, numa nova terra, no novo céu. Você ganha tudo isso quando você remata o quadro filho. O quadro filho. Que quadro bonito que é esse quadro, chamado quadro filho, esse quadro do Calvário. Que quadro bonito! Quanto lucro, quanta recompensa tem a pessoa que remata esse quadro filho. Por isso, como o Brana disse, Deus está na sua palavra. Se você tem a palavra, você tem tudo. Você tem tudo. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem o William Brana como profeta, você tem batismo em nome de Jesus Cristo, você tem Jesus como Deus. Você tem Jesus como Deus, porque João disse na sua cartinha, no que é verdadeiro nós estamos, isso é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isaías já disse, Isaías 9:6, um menino nós deu, um filho nós nasceu. O principado estava sobre o seu ombro. O principado estava sobre o seu ombro. Ele é príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade. Quem é esse menino? Jesus. O que Felipe falou, o que Tomé falou para ele, quando colocou a mão na ferida dele. Deus meu, Senhor meu. Jesus disse, agora que você viu, você creu. Bem-aventurado aquele que não veio crer. Mas Tomé chama ele de Senhor e Deus. E ele não reprova Tomé porque ele era. Agora, quando o copeiro apresentou José, falou, Faraó, não está tudo perdido não. Claro que está, todos os magos passou, os astrólogos passou, o sábio passou, ninguém não consegue revelar, está tudo perdido. Não. Aí lá no cárcere tem um homem. Quando eu estive lá, eu conheci ele, está lá. Ele pode resolver esse problema aí, porque ele resolveu o meu. Ele disse que eu ia voltar aqui e aqui estou. Ele disse que o outro ia morrer e morreu. Tem um homem aí, Faraó, tem um homem aí que acende a luz. Foi aqui a menininha, estava com o seu irmãozinho no elevador, e a luz apagou. E a menininha ficou com medo, porque ficou escuro o elevador. O irmãozinho dela abraçou ela, falou assim, calma, irmãzinha, que tem um homem aqui que pode acender a luz. Tinha um homem no elevador que podia acender a luz. Aí foi o que o copeiro falou, tem um homem no cárcere que ele pode acender a luz, Faraó. Então chama o homem. O homem era José, e a luz foi acesa, e o Egito e o mundo foi salvo. Tem um homem que pode acender a luz. Não está tudo perdido, irmã, para você que está doente, para você que está desempregado,
para você que está desanimado, para você que acha que está tudo perdido, muita coisa aconteceu e nada foi resolvido. Você já tentou de um jeito, você já tentou do outro, e a coisa continua como está. Talvez você já não tenha mais esperança, já tomou remédio de todas as maneiras, de todos os tipos, já foi médico, mas médico, e nada resolveu, mas ainda tem um homem. Tem um homem, Faraó, que ele resolve o seu problema. É só chamá-lo. Chama Jesus. Chama Jesus. Faraó mandou chamá-lo e ele veio. E ele resolveu tudo. Tudo. E ele resolve tudo. Resolveu o problema da cova dos leões com Daniel. Resolveu o problema da chama da fornalha de Nabucodonosor. Resolveu o problema do barco que estava afundando. Resolveu o problema dos discípulos que não pegaram nenhum peixe a noite toda. Ele resolveu o problema. Ele resolveu o problema da viúva de Naim. Resolveu o problema de Marta e Maria. Ele resolve o problema do centurião. Ele resolve o seu, ele resolve o meu. Ele resolve. Ele é o lavrador, que a sua roça não fica suja, porque todo cipó, todo mato, ele tira, ele arranca, porque Jesus disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deus não poda, Deus arranca. Deus não poda. Mombrando disse, Deus não reforma, Deus cria. Deus não é reformador, Deus é criador. Deus te abençoe e que tenha um bom fim de semana nos braços do Senhor Jesus Cristo. Se você tem igreja na sua cidade, vai. Se você não tem, então você fica em casa em oração, lendo a Bíblia. Mas não deixe a incredulidade tomar conta de você não, meu irmão. Não faça isso não. Meia dúzia de palavras que alguém falou já foi suficiente para te desanimar. Você ser um dizimista, você ser um ofertante, você ser um ouvinte. A fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve, mais aumenta a tua fé. Eu estava conversando com a minha esposa cedo, falei assim, você sabe como a nossa fé é aumentada? Ela falou, como? Ouvindo a palavra de Deus. Paulo disse, a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve, mais aumenta a tua fé. E quanto mais a sua fé aumenta, mais vitória você tem. Mais você agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você tem bastante fé, você agrada bastante Deus. Então, o que eu desejo de coração é que você receba a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vem, que você recebe, tudo que é de Deus, tudo que é de Deus, você recebe porque tudo está na palavra. A palavra, ela não vem vazia, ela vem cheia. E quando você recebe a palavra, você recebe tudo que é de Deus, você recebe quando você recebe a palavra. Remata o quadro, filho, que todos os outros quadros é seu. Remata o quadro, filho, você só remata o quadro, filho. E você ganha todos os outros quadros. Todas as outras promessas é sua. Mas você tem que rematar o quadro, filho. Tenha Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, disse aquele hino. Quem não tem Jesus não tem nada. Deus te abençoe. Vamos para as perguntas então da tarde. Começando com o irmão Júlio Braz. Ele pergunta, pastor Joel, o que acontece com os evangélicos que partem desta vida recusando a mensagem da obra? Irmão, se ele recusou a mensagem, já mostra que ele não tem plano nenhum com Deus. Porque a mensagem, nós já antes da fundação do mundo, quando Deus fez aquela conferência, o irmão Brana prega 2, 3 mensagens chamadas conferência. Ele fala, Deus fez uma conferência com nós antes da fundação do mundo,
E ele explicou todo o processo que ia acontecer na Terra. Todos. Então, quando nós viemos aqui, nós já viemos determinados a trabalhar num serviço predestinado antes da fundação do mundo. Toda a sua vida, ela está no arquivo de Deus. Mombrana disse, Deus tem um arquivo no céu e a sua vida está registrada nesse arquivo. Está registrada. Se a pessoa não aceita profeta, ele nasceu para não aceitar profeta. Ele nasceu para isso. Não tem como ele aceitar porque ele não está nesse plano. Ele não está criado na profundeza da mente de Deus. Ele foi criado Deus tem o sobrenatural e o natural. É duas mentes. Da nuca ao sobrenatural. E o natural que é na testa. É duas mentes. E ele não foi criado na profundeza de Deus. Lá atrás, na profundeza de Deus, no subconsciente de Deus. Eles foram criados na consciência, onde Satanás foi criado. Eles foram criados junto com Satanás. Por isso que eles gostam de Satanás. E o que Satanás faz, ele aceita. Satanás rejeita o profeta, ele rejeita. Satanás luta contra Deus, ele luta junto. Aonde Satanás vai, eles vão junto, porque foi criado junto. São irmãos de criação. Foram criados na mente de Deus, do lado da frente. Por isso sempre estão na frente. Sempre estão na frente. Porque foi criado na frente. Sempre nós estamos atrás. Sempre nós estamos para trás. Porque nós fomos criados por lado de trás. Nós fomos criados na profundeza, na nuca de Deus. Ali que está o subconsciente. Nós fomos criados ali. Então sempre nós estamos atrás. E não é isso que Ruth fazia, irmão? A moça de Boaz não ia na frente, a Ruth não vinha atrás. E o que a Ruth vinha fazendo atrás? Catando tudo que sobrava. E o que as moças de Boaz catavam? A espiga graúda. E o que Ruth catava? A espiga desprezada. Então as denominações catam a espiga graúda da Bíblia. Prosperação, língua estranha, interpretação, profecia, são espiga graúda. É o que eles querem. Mas a Ruth catava a desprezada. Batismo em nome de Jesus Cristo, Santa Ceia, lava-pé, profeta, essas coisas são desprezadas. É o que a Ruth cata. E é aí que vem o casamento de Boaz. Aí que agrada Boaz. É quando a Ruth não deixava nada se perder. Ela catava tudo que era desprezado. Porque a Bíblia, eles passam na Bíblia, catando na Bíblia, o que convém a eles. Dízimo, oferta, o que ajuda ele. Mas aquilo que eles veem que atrapalha ele, lavar o pé do outro, para ele é uma espiga miringa. É uma espiga. Para eles não tem valor lavar o pé. Para eles não tem valor o batismo em nome de Jesus Cristo. Para eles não tem valor o profeta. Para eles não tem. Então eles passam por cima. Mas a Ruth não. A Ruth não. A Ruth, ela cata tudo. Não deixa nada se perder. Então, irmão, eles partem para a eternidade sem profeta, e a Bíblia diz, crê no teu profeta e prosperará. Eles não crêem. Se eles não creem no profeta, eles estão aleijados, porque o profeta faz parte do corpo. E se eles não têm o profeta, ele é o dedo indicador de Deus. O profeta é o dedo indicador de Deus. Se ele não tem profeta, ele não tem dedo indicador. Então eles estão aleijados. Eles só têm cinco dedos na mão. Estão aleijados. E se eles estão aleijados, não vai entrar no reino do céu. Porque lá é perfeição. Vamos para a próxima pergunta, agora do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, qual a diferença de lago de fogo e inferno? Há dois tipos de inferno, um natural e outro espiritual? Obrigado, pastor, Deus abençoe. No quarto selo, Mombrana diz que tem o inferno natural. Quarto selo, que é o cemitério. Ele diz, e na mensagem vida, ele fala assim, o inferno abre a boca e recolhe esse corpo e toda a sua perversão com ele. É o inferno natural. E o inferno espiritual é onde Jesus foi e pregou para as almas que estavam em prisão. Lá é o inferno espiritual.
O inferno natural, onde vai o nosso corpo. E o inferno espiritual, onde vai a nossa alma, nosso espírito. Então tem o inferno natural e o inferno espiritual. Mas ele fez outra pergunta aí, Dani. Não, aí que tem gente ligado aqui, não. Ele fez outra pergunta aí. Ele pergunta se... Qual a diferença de lago de fogo e inferno? O inferno é onde a pessoa foi preparada por diabo e seus anjos. O inferno está em operação hoje. Vai entregar tudo que está nele para o trono branco, para ser julgado. O inferno vai entregar tudo para o trono branco. Vai ser julgado. A pessoa que está no inferno vai passar por julgamento. Só que não vão ser salvos, não. Uma vez que está no inferno, já está condenado. Eles vão passar pelo julgamento para ele receber a sentença. Agora, o lago de fogo é o Espírito Santo. O lago de fogo é o Espírito Santo. Porque quem é que pode eliminar com Satanás a não ser Deus? Que nem a cobra de Moisés engoliu de Jane e Jambe, acabou o problema. A cobra de Moisés engoliu a de Jane e Jambe, acabou o problema. Agora, se o irmão for ler 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz assim: tragado foi a morte na vitória. A morte foi tragada na vitória. O que é tragar? Engolir. Quem quer a vitória? É Jesus. Quem quer a morte? Satanás. Então o lago de fogo engole tudo ele e elimina ele. O único que pode eliminar ele é o lago de fogo. Você fala, mas o lago de fogo vai eliminar Satanás, demônio, todo o lago de fogo vai eliminar, enfermidade e tudo. Mas para nós o lago de fogo é um jardim. É um jardim. É a mesma coisa do dilúvio. Para Noé era um passeio, mas para o diluviano era morte. O que é morte para um é vida para o outro. O lago de fogo para nós é um jardim, mas para Satanás é a eliminação dele. A eliminação dele. Você vê a fornalha de Nabucodonosor? Para o ímpio virava pó, mas para Sadraque, Mesaque e Abednego era jardim. A fornalha de Nabucodonosor era um jardim, porque Jesus estava com eles lá. Aí que está o lago de fogo. A fornalha de Nabucodonosor aponta para o lago de fogo, que para nós é uma libertação, porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha, ele foi jogado amarrado, a mão dele estava amarrada, e o fogo queimou, marriu. Aí que está, libertou ele e trouxe Jesus em cena. O que está falando isso? Do lago de fogo, que para o ímpio vira cinza, para Satanás, os demônios, vira cinza, mas para nós é jardim. Vamos então, vou pedir de oração da tarde. O irmão Livra Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé, oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. Joel William pede oração ao seu favor e família. A irmã Dirce pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Nitz pede oração ao seu favor e sua família. O William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Daniela Natália pede oração ao seu favor e sua família. Senhor Deus, o Senhor ouve a nossa oração, não porque somos dignos, mas pela tua graça. O Senhor para nós ouvir, como parou quando Bartimeu clamava, e o Senhor parou e falou: deixa ele vir a mim. E Bartimeu veio, o Senhor perguntou: o que tu queres? Ele falou: quero ver, Senhor. Então veja. Então, Senhor, o Senhor tem parado por nós. E o Senhor está fazendo essa pergunta: o que tu queres? Senhor, nós quer te servir. Nós quer ser melhor cristão. Nós queremos uma vida mais consagrada. Nós queremos uma unção de adorador, não ficar em casa dia de culto, não trocar a igreja pelo nosso lar, querendo mostrar que o nosso lar é melhor do que a igreja, e não é. Mas a nossa ação fala que é. Então, Senhor Deus, ajuda nós a ter discernimento e discernir.
que o Senhor precisa ser adorados, que nós precisa dar glória a Ti, dar honra a Ti, porque a Ti pertence ela. Cura, Pai, aquele que está enfermo, que o Senhor já curou, Pai, 2000 anos, mas ajuda, Senhor, nós reconhecer que nós estamos curados, e repreenda Satanás, para que ele saia e leve o que é dele com ele. Sim. Que nós não queremos nada de Satanás na nossa vida, nós não gostamos de Satanás nem das suas coisas. Nós amamos o Senhor Jesus e queremos as tuas coisas na nossa vida, no nosso lar. Que nós tenha amanhã, que nós tenha domingo um culto abençoado, que a porta se abra e cada filho e filha do Senhor, esteja onde estiver, que o Senhor o busca, que nem buscou Elias na gruta, e traga para ele vir e te adorar, que ele não faz nada menos, nada mais do que a sua obrigação de agradecer ao Senhor pela boa semana de trabalho, de saúde. Nós não podemos ser ingratos, Senhor. Ajuda a nós a ser gratos. E gratidão é reconhecer o que é feito a nós. E ajuda nós na igreja a reconhecer. Eu sei que nós podemos ficar em casa, debaixo de uma árvore e te adorar, mas os animais que fazem isso. Quem adora o Senhor debaixo de árvore, de beira de rio, é os animais. Mas nós, ser humano que tem uma alma, vamos na igreja, Senhor. Porque o Senhor disse lá no horto, quando foram prender o Senhor disse, todo dia eu estava no templo, e vocês não me prenderam, e agora vocês vêm me prender aqui no horto? Todo dia eu estava no templo, e vocês não me prenderam? Então Jesus ia no templo todo dia. Então, para essas pessoas, Deus, que fala que não precisa de igreja, Satanás o enganou. Então, o Espírito Santo que esclareça para ele, se Jesus ia na igreja todo dia, se a mãe dele encontrou ele num templo com 12 anos, por que nós vai desprezar uma coisa que Jesus não desprezou? Em nome de Jesus, abre a nossa mente e coloca temor no nosso coração, porque está faltando temor de Deus no coração. Porque quando tem temor de Deus, tem sabedoria. E quando tem sabedoria, fica mais fácil para ser adorador do Senhor. Tira dos seus filhos as mágoas, tira dos teus filhos as reservas, tira dos teus filhos, Pai, todos esses pensamentos de ódio, esse pensamento que não vai com a cara, que me ofendeu, que eu não gostei, isso é tudo carnais. E nós não podemos ser carnais, nós temos que ser espirituais. E ajuda nós a ser espirituais. Em nome de Jesus Cristo, eu desejo um bom fim de semana a cada um dos teus filhos. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada.